Graça e paz, meus irmãos. Quero dizer que estou muito feliz por esta noite, por poder, nesta noite, nós compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. E eu gostaria de vos trazer uma reflexão sobre a graça, dentro desta série de mensagens, a maravilhosa ou graça maravilhosa. Ficou bom? Então, peraí, vou fazer pose, tá? Isso aí, ó. Pronto. A Rafa chorou, gente. Eu fiquei constrangido, sabia? Que eu fui pegar o bebê, ele chorar, alguma coisa aconteceu, né? Ela está me dizendo alguma coisa. Hoje também eu venho em homenagem ao Move. Em homenagem ao Move. Oi? Vim em homenagem à concorrência. Não esquecendo do retiro, que vai ser nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro, é isso? 13, 14 e 15 de novembro? O do HD é 25 e 26 de setembro, ó. Tá na ponta da língua. Tem HD aí? Aí, ó, tem HD. Mas hoje eu vim em homenagem ao Move, tá bom? Eu estou querendo criar um ambiente de paz, né? Isso. Queridos, nesta noite eu quero vos trazer uma reflexão sobre a graça que transforma. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Muito obrigado, irmã Rita. No céu a senhora não... guindaste vai ter que carregar sua coroa de tanta pedra, né? Que ela tem. Ontem ela conheceu a irmã Rita de Cruzeiro. E lá em Cruzeiro tem uma irmã Rita. Ela conheceu a irmã Rita de Cruzeiro. Acharam? Tito, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos refletir nesse texto. Diz assim: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Se nós formos fazer uma interpretação, uma tradução literal do texto, no original grego seria assim, ó: porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Para que você possa se ambientar de Tito. Tito, ela foi escrita entre os anos 63 e 65, quando Paulo estava entre a sua primeira e segunda prisão. O objetivo de Tito, desta carta, era despertar esse jovem cooperador da igreja que estava em Creta, sobre a organização da igreja, adverti-lo sobre a imoralidade, a cultura influenciadora, o sincretismo religioso e sobre os falsos mestres. Era uma jovem igreja que já enfrentava problemas de uma veterana igreja. Os fundamentos da orientação de Paulo repousavam em uma liderança saudável, uma liderança que tinha a boa doutrina e também a prática de boas obras, como reflexo da conversão em Cristo Jesus. Então a igreja, a carta, ela chamava a Tito e a toda a plateia da igreja para que eles pudessem ter uma liderança saudável, uma boa doutrina e também práticas de boas obras como reflexo da sua conversão. O fio de ouro que alinhava toda a epístola
o fio de ouro, a tese dessa epístola é a graça redentora. Ela é capaz de se apresentar a todos os homens um plano de salvação, uma soteriologia clara, genuína e firmada em Cristo. Porque não há salvação fora de Cristo. A graça, o fio de ouro que, como eu disse, que alinhava toda essa epístola, ela revela Deus. Paulo, ele enfatiza que a salvação não é o resultado da prática de boas obras. Paulo, ele fala que a salvação é a misericórdia derramada de Deus, a regeneração e a renovação do Espírito Santo. Você consegue ler isso em Tito, por exemplo, no capítulo 3. Em Tito, Paulo está chamando a igreja e chamando esse jovem pastor a entender que a graça ela tem uma natureza salvadora e pedagógica, para que nós possamos ter, e para que aqueles crentes lá de Creta pudessem ter uma vida sensata, justa e piedosa. Eu quero que você nessa noite entenda que a carta de Paulo a Tito não seria muito diferente se fosse a carta da igreja que está em Taubaté. Por quê? Porque ela é uma carta muito moderna, ela é uma carta muito atual, é uma carta contemporânea ao que nós vivemos hoje. E Paulo, então, ele chama a atenção de Tito. E nós, nesta noite, somos chamados à atenção de que a nossa salvação, ela não vem por boas obras. Que a nossa salvação não é o resultado de boas obras, mas é o resultado do derramar da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Paulo ainda fala mais uma coisa para Tito. Tito, você precisa zelar pelas sãs doutrinas. Você precisa ensinar a sã doutrina. E por que Paulo fala isso? Paulo ele fala isso porque ensinos errados conduzem a caminhos errados. Ensinos errados conduzem a uma vida errada. E ensinos errados conduzem a um relacionamento errado e equivocado com o nosso Deus. Então Paulo chama Tito e diz, olha, zele pelas sãs doutrinas. Olha, fala para o pessoal que está em Creta, para eles zelarem pela sã doutrina, renegarem o mal, saberem que a graça ela vem porque ela foi revelada em Cristo Jesus, e não pelas obras que eles praticam. Não é o fato de eles estarem na igreja que eles vão ser salvos. Não. Paulo está dizendo isso. E com base nisso, queridos, eu quero, em primeiro lugar, usando esse texto do capítulo 2 e verso 11, e aonde nós vamos ficar nesta noite, nesse filão de ouro da carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no verso 11, nós vamos entender o que é graça. Primeiro, a manifestação da graça não é humana, mas é uma revelação de Deus. Repito, a manifestação da graça, ela não é humana, mas ela é uma revelação de Deus. Lemos isso, quer ver? Me acompanhe. Porque a graça de quem? A graça de quem? De Deus. A graça é de Deus. Esse texto, ele começa com uma afirmação teologicamente profunda do que é graça. Porque ele diz, porque a graça de Deus se manifestou. Nós estamos hoje aqui porque a graça de Deus se manifestou. O termo grego que se usa para a palavra manifestar, quando li isso eu fiquei assustado. E eu entendi que a graça ela é muito mais do que um sentimento. A graça, ela beira
a personalidade de Jesus, se não é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra grega para manifestar é epifaneu. Epifaneu é um verbo que tem como um dos seus paralelos, dentro da sua raiz, a epifania. E o que é epifania? Epifaneu é a manifestação de algo que está oculto. Ora, se a graça se manifestou, e ela sendo algo que vem da parte de Deus, que estava oculto, como então Deus manifestou a sua graça para o povo em Creta? Como Deus manifestou a sua graça no curso da história? Como Deus manifestou a sua graça para nós que estamos aqui em Taubaté? Por meio do seu Filho Jesus, porque Ele era a própria graça. A graça, ela não veio do homem, mas ela é a manifestação do próprio Deus. A graça é o próprio Deus. Uou! Um Deus que se tornou visível. Um Deus que, como luz, rompeu a escuridão do pecado. Paulo não fala de graça como um conceito abstrato, mas Paulo fala de graça como um conceito histórico, encarnado, revelado, perceptível, audível, visível, em que nós podemos tocar. Sabe por quê? Porque a graça manifestada de Deus é a própria revelação de Deus. Essa graça, ela não é manifestada a um grupo de pessoas. Paulo diz que essa graça, e nós podemos contextualizar dizendo que a graça de Deus, essa graça que vem de Deus, essa graça que é o próprio Deus, ela fala a todos nós, homens, mulheres, idosos, jovens. E o que essa graça nos faz? Como essa graça fala conosco? Para que nós possamos ter uma vida pautada nas sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinos de Jesus. Paulo está chamando a atenção da igreja de Creta. Uma igreja que passava por grandes dificuldades teológicas, uma igreja que passava por grandes dificuldades sociais, uma igreja que estava sendo atacada por falsos mestres. Ele diz, olha, a graça de Deus, a graça que veio de Deus, a graça que é o próprio Deus, se manifestou na vida de vocês. Ela está manifestada na vida da igreja. Portanto, fiquem firmes, obedeçam às sãs doutrinas, para que vocês possam ter uma vida igual ou semelhante à minha. Isso era graça. Mas sabe qual é o problema de quando nós pensamos num texto de graça? Nós achamos que a graça ela é um álibi teológico para a prática de todo qualquer tipo de pecado. Nós achamos que a graça ela abre a porta para nós fazermos tudo o que nós quisermos. E Paulo não está dizendo isso. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela não revela um homem, mas ela revela o próprio Deus. E a graça de Deus, ela não tem nenhum tipo de parceria ou compartilhamento com o pecado. O fato de sermos perdoados pela graça, o fato de sermos alcançados pela graça, isso não nos dá o direito, irmãos, de vivermos uma vida promíscua e de pecado diante de Deus e do mundo. Sabe por quê? Porque a graça que nos é revelada, revela o próprio Deus. E você vai entender isso. Eu vou ler um texto para você que está em Romanos capítulo 11, 32 e 33.
A graça, ela nos chama a viver uma vida transformada, porque a graça, ela nos transforma. E ela precisa nos transformar em alguma coisa. Ela não precisa nos transformar em alguém. E nós nos transformamos para sermos a imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso, graça. Romanos diz assim: porque Deus encerrou todas as coisas debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Isso é graça, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu a ele o primeiro, quem lhe deu o primeiro a ele para que seja recompensado? Porque é dele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, aleluia, amém. Esse é o nosso Deus e isso é graça. A graça não revela simplesmente um sentimento, mas a graça revela o próprio Deus. Existem coisas que os nossos olhos não viram. Existem coisas que os nossos ouvidos não ouviram. Existem coisas que não chegaram ao nosso coração. E são aquelas que Deus preparou para mim e para você, para Ele revelar, por meio da sua graça, àqueles que Ele ama. Sabe qual é o nome disso? Graça. Porém, ações, movimentos, teologias, ensinamentos, pregações, que não revelam, que falam da graça de Deus, mas que não revelam Deus, é tudo menos graça. Eu vou repetir. Ações, movimentos, teologias, pregações, ensinos que falam sobre graça, mas uma graça que não apresenta a Deus, é qualquer outra coisa, mas não é graça, porque a graça apresenta o nosso Deus. Em segundo lugar, a graça salvadora traz perdão, libertação e transforma. Vamos ao texto? Vamos ao texto? Capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Notem no texto que no original, e eu li para você no original, traduzindo do original, ele diz assim: porque a graça salvadora. No seu texto, às vezes na sua versão, vai estar escrito assim: porque a graça de Deus, ok, se manifestou, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Quando eu leio no grego, essa palavra trazer, ela não existe. Ela é fruto de uma tradução para nós compreendermos melhor o português. Mas no original, ela não existe essa palavra trazer salvação. Porque quando eu faço, e aí eu faço uma crítica, que quando nós lemos o texto, por exemplo, trazer salvação, significa que a graça é uma coisa, e a salvação é outra coisa. Não fica essa impressão? Porque a graça de Deus
como está aqui no texto, que a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. A ideia de trazer aí é a ideia de que existe, a graça é uma coisa, mas a salvação é outra. Mas lá no texto, como eu disse para você, e eu leio novamente, porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, demonstra que a graça ela veio simplesmente para salvar e buscar aqueles que haviam se perdido. Por quê? Porque a graça é salvadora. Não existe uma graça que ela não transforma o homem. A graça ela é salvadora para todos os homens. A graça salvadora, e nesse texto, na aplicação do texto, nós vamos ver que a graça não é uma possibilidade, a graça não é uma alternativa, mas a graça ela tem uma natureza e uma eficácia de salvação. Nós fomos salvos pela graça. Uou! Sabe por quê? Porque a graça é salvadora. A graça ela não é estática, mas ela é salvadora. E ela demonstra o quanto do amor de Deus, o quanto Deus nos ama. Quando nós olhamos para a carta de Tito em Creta, falsos mestres distorciam a verdade. E sabe o que eles faziam? Eles usavam a religião para justificar comportamentos ímpios. Era aquela situação assim, você está na igreja? Tô. Ah, então está tudo bem. Ah, mas eu pequei. Não, está tudo bem. Você está na igreja? Está tudo bem. A igreja ela se tornou um arcabouço e um esconderijo do pecado. A igreja ela se tornou um lugar em que a graça não mais se manifestava, ou então ela era entendida como uma oportunidade para fazer tudo o que eu quero, ou tudo o que os crentes queriam. Você lê isso aí, você lê isso no texto. Você lê, por exemplo, no capítulo 1, nos versículos 10 ao versículo 16. Os crentes estavam vivendo dissolutamente, pecaminosamente, distantes de Deus. A única coisa que eles precisavam na vida deles era graça. E era o que eles menos queriam. E quando é que eles usavam a graça? Para justificar os seus pecados. Não, eu pequei, mas eu vou ser perdoado porque Deus tem graça. Mas a graça, ela não suaviza o pecado. Graça, ela expõe o pecado. A graça, ela não permite que o homem venha a Cristo e permaneça como está. Mas a graça, ela permite que o homem venha como está e seja transformado pelo poder da graça. O grande problema é que muitas pessoas ainda entendem isso e se utilizam da teologia para falar isso. Não, mas eu sou perdoado, eu posso pecar e eu vou ser perdoado. Me perdoe. Eu discordo de você, porque o texto da Bíblia que nós lemos nessa noite nos diz totalmente o contrário. Nos diz que nós somos recebidos cheios de carrapicho, cheios de ferida, cheios de pecado, cheios de ócio, cheios de coisas ruins, mas a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo nos transforma, porque a graça, ela revela o nosso Deus. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer nessa noite. Eu quero quatro pessoas aqui, 4 homens. Vem cá, rapidinho. Vem vocês 3, pronto, vocês 3. Isso. Pronto, tá vindo aqui o Maurício. E por que a graça nos foi revelada? E por que a graça é salvadora? Maurício? Langraf. Só falta ser Langraf também. Cauê Rezende. Cauê Rezende? Caleb França. Caleb França. Muito bem. Eu tenho aqui os 4. Vem aqui, Caleb. Imaginem que um dia
um dia, porque dia é para nós, um dia, lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo decidiram fazer o quê? Criar o homem. Então eles criam o homem. Criam o homem. E eles olham para o homem e dizem assim: meu, que coisa boa que eu criei. Que coisa legal. Olha, nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos conversar com Ele, nós podemos interagir com a nossa criação. Era isso, a Trindade ela ficava desse jeito, eles conversavam entre si. Não estão como eles aqui constrangidos, mas a Trindade, Deus ele conversava com o homem. Esse era o relacionamento do homem com a Trindade. Esse era o nosso relacionamento que nós deveríamos ter ou devemos ter com o nosso Deus. Mas olhem só, um dia, porque um dia é para nós, alguém chegou para a esposa do homem e falou para ele assim, olha, para ela assim, você pode ser semelhante a Deus. E tirou algo que estava no coração dele e implantou no coração da mulher. A mulher, tendo que se justificar agora para o homem, esse homem aceita no seu coração aquilo que estava implantado, que foi implantado no coração dela. E certo dia, na viração do dia, Deus, vem para conversar com o homem. Mas esse homem está escondido. Por causa do seu pecado. Pecado não se comunica com a Trindade. Deus não compartilha com o meu e o teu pecado. Então, esse relacionamento ele foi cindido. O homem agora está distante daquilo que era o ideal para a sua vida. O pecado ele afastou o homem da Trindade, afastou o homem do relacionamento com Deus. E é onde você lê, porque todos pecaram e destituídos estão o quê? Estão da onde? Tem como apagar a luz? Para dar um efeito especial? Pode apagar aqui também se puder. Porque todos pecaram e destituídos estão agora da onde? Da glória. Estavam em escuridão. Mas a graça é a manifestação da pessoa de Deus. E Deus então, ele olha do céu para a terra. A Trindade olha do céu para a terra. E eles não veem o justo. Então Deus, ele pega aquilo que ele tem de melhor no céu, o seu Filho, e diz, vai em resgate do homem. Perdoe os seus pecados e traga novamente ao nosso relacionamento. Se revele a Ele e traga a luz novamente à sua vida. Uou! Isso é graça do nosso Deus. Nós voltamos ao relacionamento com o nosso Deus, com o seu Filho, com o Espírito Santo, por meio da graça que é revelada em Cristo Jesus, derramada em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E voltamos ao plano original de Deus, que era se relacionar a Trindade com aquilo que Deus havia criado. Eu e você. Muito obrigado.
Mas lembre-se, a graça, como eu disse para você no início, ela não é um álibi, não é uma carta branca para você viver pecando, mas ela é um instrumento de transformação para a sua vida, porque ela revela o próprio Deus. Martinho Lutero, quando da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, em um dos fundamentos da Reforma, que era sola graça, ele dizia o seguinte, que a nossa fé ela não é ociosa, e a graça ela não é estéril. A graça não apenas perdoa pecados, mas muda o homem. Nós não podemos vir para a igreja ou queremos voltar a esse relacionamento com Deus da mesma forma como nós viemos do mundo. São coisas que não conversam. Não adianta querer vir para a igreja e se vitimizar por causa do pecado, achando que você vai ser perdoado continuamente porque continua pecando. Eu entendo que a graça é imensurável, o nosso Deus é imensurável, mas a graça, ela nos chama, essa graça transformadora, nos chama para sermos transformados. Vinde como estais, mas continue transformado. Vinde como estais, mas não permaneça como estais. O grande problema do homem, o grande problema dos crentes de Creta, era esse. Eles queriam continuar vivendo de forma dissoluta. E meu irmão e minha irmã, se você entrou aqui, ou se você está na igreja com esse pensamento, eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: não vai dar certo, porque ensinos errados não levam a caminhos certos, comportamentos errados não levam a caminhos ou a resultados corretos. Sabe por quê? Porque a graça do nosso Deus, ela é uma graça salvadora. Ela nos transforma. Então nós sabemos que a graça ela foi manifestada por Deus. Ela é a epifania de Deus, revelou o próprio Deus. Por isso que Jesus veio. Você vai entender. Por isso que Jesus veio. Não era mais o cordeiro, não era mais a ovelha, não era mais o bezerro. Nada disso funcionava. Precisava ser alguém que revelasse o próprio Deus, que fosse o próprio Deus. Por isso Jesus. A graça, ela é salvadora, ela não é estéril, ela não é opaca. A graça não é simplesmente um termo, mas a graça, ela é o produto, ela gera um produto em nós. E qual é? É a metanoia, a transformação. Aí você entende Romanos, capítulo 12. Você vai entender, por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua graça unigênita, a graça unigênita, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja transformado para ter vida eterna. Isso é graça. Mas qual era a razão da graça? Vamos ao texto? Vamos ao texto? Não pense que a graça é uma carta branca para você pecar, porque ela não é. O texto. Porque a graça salvadora de Deus, ou na sua Bíblia, porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Nesse texto,
A ideia aí é de antropós, que significa homens. Mas antropós significa homem na sua forma, é uma expressão genérica. Diz o seguinte, olha, que a graça ela se manifestou a todos. Ao preto que faz a Rafa chorar, né? Ela se manifestou a todos. Se manifestou ao Marcos, se manifestou ao pastor Jades, se manifestou ao Carlos, se manifestou a Yannis, se manifestou a mim e se manifestou a você. Sabe por quê? Porque a epifania de Deus, ela se manifestou a todos os homens. O texto ele é muito claro. Ele não escolhe alguém. Quando nós vamos ver essa expressão manifestou-se aos homens no grego, ele usa uma função morfológica chamada dativa. Você vê que a graça ela não é algo estático, ela não é como, por exemplo, essa caneca, ou como essa toalha, ou como esse vaso de flores. A graça não é isso. A graça ela se movimenta. E a graça ela se movimenta porque ela não se limita a distâncias. Essa função morfológica dativo do grego se diz assim, é algo que se fez, algo que se fez, que se manifestou, e agora eu vou comprovar na direção em que essa manifestação se foi. É meio complexo, né? Porque no grego, na verdade, não se traduz palavras, se traduz ideias. Então a ideia aí de todos os homens era assim, a graça, ela se manifestou. Vem cá, Jesus. Vem cá, Jesus. Vem cá, Adão. Rápido, rápido, rápido. Fica aí. A graça se manifestou. Então ela se manifestou. Mas ela se manifestou para quê? E esse é o dativo, para todos os homens. Você não entendeu? Vem cá, Jesus. Adão está lá arrebentado no pecado, chafurdado no pecado, pisou na jaca, está ruim, está feio na foto. A graça se manifestou e foi em direção ao homem. Obrigado. E eu acho tão profundo que eu vejo que, pastor Alessandra, que a graça do nosso Deus, muitas vezes a gente acha que Jesus ele está agora lá no céu e nós estamos aqui na terra, não é isso? Às vezes a gente tem essa impressão, não é isso? Às vezes alguns têm essa impressão que Jesus está lá no céu, batendo palma para tudo que a gente faz, derramando do seu Espírito, fazendo, acontecendo. Não, cara, Jesus está assim aqui, olha aqui. Ele está aqui porque a graça, ela é dativa. Ela se manifestou no céu, mas ela veio em direção ao homem. Jesus está aí, do seu ladinho, pertinho de você, junto de você, aleluia, porque a graça dele se manifestou a todos nós, os homens. Então eu acho que hoje ele não está lá no céu, eu acho que hoje ele está aí, do seu lado, porque a graça se manifestou a todos os homens. Quando eu penso nisso, e você imagina, eu nas minhas condições, Jesus está manifestado para mim, você nas suas condições, Ele está manifestado para você, né? Você é rico,
ele está manifestado para você. Você pobre, ele está manifestado para você. Você pastor, ele está manifestado para você. Você membro, ele está manifestado para você. Você que está feliz, ele está manifestado para você. Mas você que está triste, ele está manifestado para você. Porque a graça se manifestou a todos os homens. A todos os homens. Isso me diz uma coisa, queridos, e aqui eu caminho para o final, que a graça de Deus não é uma graça elitista. Ela não escolhe classe social. A graça de Deus não é étnica. Ela não escolhe cor da pele. A graça de Deus não é legalista. Ela não escolhe religiosos. A graça de Deus não é religiosa. A graça de Deus não é denominacional. Sabe por quê? Porque ela se manifestou a todos os homens. Mas lembre-se, ela se manifestou a todos os homens, porque ela é uma graça transformadora. E nós vamos fazer festa aqui nessa noite. Não é isso, Manuel? Manuel, vem? Mas por que ele manifestou a graça a todos os homens? E aqui eu fecho uma ideia que eu comecei no início, dizendo que a graça, ela não é um álibi para que você continue pecando. Olhe comigo, vamos para a Bíblia, vamos para o texto. Olha o verso 12. Eu vou ler o verso 11 e nós vamos ler o verso 12. Diz assim, ó, verso 11. Porque a graça de Deus, eu vou ler nessa versão, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Ela fez só isso? A graça não é estática. Ela não é o vaso de flor, não é a caneca, não é a toalha. A graça de Deus, a graça manifestada de Deus, a graça salvadora de Deus, ela é viva. Viva, viva, ela é viva e está aí ao seu lado. Para quê? Ensinando-nos. Ensinando-nos a quem? A todos os homens que, renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piedosamente neste mundo presente. A graça, ela veio para nos ensinar, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos, idosas, crianças. A graça de Deus, ela veio nos ensinar que nós não podemos ter um viver ímpio nesse mundo, um viver ímpio diante de Deus. Porque a impiedade aqui não é um pecado simplesmente contra o outro. No texto, a impiedade é um pecado contra o próprio Deus. E sabe o que a impiedade gera? Paixões mundanas. E eu repito e fecho para você nesta noite. A graça de Deus, ela não é um álibi para que nós continuemos pecando. Mas a graça de Deus nos ensina que nós devemos nos livrar, por meio da sua graça, aleluia, nos livrar da impiedade e das paixões do mundo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é uma graça transformadora. Concluo dizendo que toda graça que não manifesta salvação, que toda graça que não transforma e que toda graça que não apresenta a Deus, ela não é graça. Ela não é graça. E Paulo nos diz, capítulo 3, versículos 4 a 6 de Timóteo, ele nos diz assim:
Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. A graça, a salvação, ela não é fruto das boas obras. Não. As boas obras, elas são resultados da transformação da graça de Deus na sua vida. Repito, as boas obras, elas não são o gatilho para te dar salvação. Não é isso. As boas obras, elas são resultados daquilo que Deus fez na sua vida por meio da sua graça. E Paulo continua. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que abundantemente Ele tem derramado sobre a sua igreja, que tem derramado sobre todos nós e que tem testemunhado que Jesus Cristo, aleluia, a nossa graça salvadora, Ele é o nosso Senhor e Salvador, aleluia! Adore o Senhor nesta noite!